Fala galera, aqui é o Matheus Mendes e nesse vídeo aqui nós vamos comentar sobre como será o futuro de Game of Thrones nos livros. Linda Anderson fez uma live comentando o último episódio de Game of Thrones e nessa live ela revelou bastante coisa sobre o futuro da saga nos livros. Pra quem não sabe quem é ela é uma grande fã de Game of Thrones que entrou em contato com George Martin lá em 1998, fundou um dos primeiros fansites de Game of Thrones, é muito reconhecida, muito renomada. Ela é uma das autoras de Mundo de Gelo e Fogo, o nome dela tá estampado lá na capa do Mundo de Gelo e Fogo e ela é uma das assessoras de escrita do George Martin também. Então se tem alguém que entende de Game of Thrones e tem um palpite forte sobre o futuro da saga, esse alguém é ela. Na live que ela fez essa semana, ela fez duras críticas ao episódio 6, ao último episódio de Game of Thrones, e ela chegou a comentar que a melhor coisa desse episódio foi que finalmente a série acabou. Ela comenta inclusive da petição, que pegou mais de 1.500.000 assinaturas para refazer a 8ª temporada. Ela sabe que isso não vai acontecer, mas ela disse que isso foi um bom recado para os produtores. Ela também reconhece o trabalho que os produtores de Game of Thrones fizeram, e ela reconhece que por causa da série, muita gente passou a ler os livros, mas segundo ela, nessa reta final, eles pareciam que estavam entregando qualquer coisa apressadamente para poder se livrar de Game of Thrones e pegar o novo projeto deles, que é Star Wars. Ela também disse que quando o spin-off de Game of Thrones sair, ela também vai comentar o spin-off. Inclusive, eu fiz um vídeo falando de todas as informações que temos sobre o spin-off de Game of Thrones, vou deixar aqui na descrição. Eu vi muita gente postando nos grupos de Facebook um resumo sobre as coisas que ela disse, só que esses resumos estão extremamente errados, tem muitos erros de interpretação ali e muitos erros de tradução também. Um dos exemplos, ela diz que odiou a cena lá do Drogon abrindo as asas atrás da Daenerys, a cena que muita gente achou muito bonita, eu também gostei muito dessa cena, mas ela diz que essa é uma cena que ela revirou os olhos, tipo, a pessoa que revira os olhos não tá gostando. E quem traduziu achou que ela tava elogiando essa cena, mas não, pelo contrário, ela disse que odiou a cena. A partir de agora nós vamos entrar a fundo e descobrir qual vai ser realmente o futuro dos livros de Game of Thrones. A primeira grande pergunta é: Jon Snow vai matar a Daenerys? Vai. Segundo a Linda, o George Martin ele revelou 3 grandes segredos da saga para os produtores de Game of Thrones quando a série ultrapassou os livros, e esse era o terceiro segredo, sendo o primeiro o sacrifício de Shireen e o segundo a morte de Hodor. E esses 3 grandes acontecimentos que o George revelou para os produtores vão estar com certeza nos livros, e ela acredita que isso do Jon matando a Daenerys também vai estar. Ela ainda diz que isso deve acontecer, porém não da forma que aconteceu na série. E ela diz também que isso muito provavelmente vai acontecer antes da luta final contra os outros, e isso vai confirmar ali que o Jon Snow é realmente o Azor Ahai. Uma coisa que os produtores da série não quiseram muito saber, porque segundo ela, uma profecia diz aos fãs o que vai acontecer, e era uma coisa que os produtores de Game of Thrones não queriam, eles queriam surpreender todo mundo, então eles simplesmente cagaram para todas as profecias do livro. A segunda pergunta é: Cersei vai ser o inimigo final? Como eu já disse anteriormente, não. Segundo a Linda, a Cersei está desempenhando o papel que seria do jovem Griff nos livros. Então provavelmente a rivalidade ali vai ser entre a Daenerys e o jovem Griff. Nos livros tem um menino que diz ser o Aegon Targaryen, filho de Rhaegar Targaryen, que sobreviveu ao saque de Porto Real. Ele é descrito como tendo a aparência típica Targaryen, descendente de Valeriano, tirando que ele é muito bem instruído, fala diversas línguas, ele é aquela pessoa que foi treinado para ser rei. E entre os fãs do livro há uma teoria dizendo que esse Aegon Targaryen é uma mentira, ele é falso e que ele na verdade ele é um descendente dos Blackfyre. A casa Blackfyre surgiu de um bastardo Targaryen, então por isso ele teria ali as mesmas aparências. E a Linda nessa live, ela se refere a ele como fake Aegon, então ela tá confirmando para os fãs que ele realmente é falso. E uma coisa que eu notei assistindo essa live é que isso saiu mais ou menos como uma escapulida, ela não pensou muito antes de falar. Então eu imagino que essa já é uma forma comum entre eles ali a se referirem a esse personagem. Tanto que ela falou sem pensar muito, ela só deixou escapulir, e aí os fãs já pescaram: opa, se ela falou fake Aegon, então ele realmente não é o filho de Rhaegar Targaryen. O final da Arya vai ser ela saindo velejando? Segundo a Linda, o final da Arya na série foi um final muito fraco, como se tivesse faltando alguma coisa ali na história dela. Ela diz também que a Arya não deve ter uma vida comum, mas a forma que ela vai desistir de sua vingança vai ser completamente diferente do que na série. Ela acredita que em algum momento dos livros a Arya vai se encontrar com a sua mãe, com a Lady Stoneheart, e aí ela vai ver o que a vingança faz com uma pessoa, e esse encontro aí vai fazer a Arya pensar 2 vezes e desistir desse caminho de vingança. E não 2 frases do cão vai fazer ela mudar de ideia. Brienne vai virar Lorde Comandante da Guarda Real? Ela diz que isso é bastante possível, porque a Brienne ela é parente de Sor Duncan o Alto, que também foi Lorde Comandante da Guarda Real. Então ela acredita que isso acontecendo seria meio que uma forma de fazer referência e reproduzir os feitos dele. Bran será o rei de 7 reinos? 6 reinos, no caso? Ela acredita que não, porque o Bran ele ainda é muito novo nos livros. Para vocês terem uma ideia, no primeiro livro o Bran tem 7 anos de idade
Então os Lordes de Westeros se ajoelharem para o menino novo e aleijado é uma coisa que ela não acredita que vai acontecer. Essa história do Bran ser a memória do mundo é uma coisa especificamente da série, não tem isso nos livros, então provavelmente que nos livros não vai terminar assim. A outra coisa que também é só especificamente da série é essa história da Daenerys quebrar a roda, isso não tem nos livros também. Daenerys vai se tornar a Rainha Louca? Ela diz que sim, ela diz que num determinado momento a Daenerys vai ficar fora de controle, só que isso vai ser construído de uma forma bem diferente da série, que ela ficou louca ali em 15 minutos e saiu tocando fogo em geral. Como essa história de quebrar a roda não tem nos livros, o desenvolvimento da Daenerys vai ser completamente diferente do que é na série. É aquele negócio, né? O final vai ter alguns pontos em comum, mas os caminhos para chegar até ele vão ser completamente diferentes. E é isso que faz a série ser boa, né? O desenvolvimento, a profundidade dos personagens até chegar no fatídico momento. Uma coisa que essa 8ª temporada deixou a desejar. Tirando tudo isso, as críticas que ela fez a esse episódio foram muito parecidas com as críticas que eu fiz também no meu vídeo, que eu vou deixar aqui linkado no cartãozinho. Ela criticou, por exemplo, os fatos dos selvagens voltarem para além da muralha, que para ela não fez o menor sentido. O inverno chegou, tá nevando em King's Landing, então para além da muralha deve estar insuportável de viver. Então, para ela, foi zero sentido os selvagens irem para lá fazer não sei o quê. Ela criticou o fato também de que parece que não tem mais habitantes em Westeros, além daqueles personagens principais ali. Porque realmente a série ignorou completamente o resto do continente. Parece que só o mundo gira em torno daqueles poucos personagens e o resto dos lords nem existe. Outra coisa que ela criticou, que também foi uma crítica minha, foi a Sansa levar o norte como independente e os outros lords aceitarem isso de boa. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Gostaria que você se inscrevesse no canal caso você não esteja inscrito, compartilhasse o vídeo com seus amigos, deixasse seu like, clicasse aqui nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para ver meus vídeos anteriores. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.